Para onde nós vamos hoje, Paulo? Muito bem, hoje continuaremos com a última sessão do livro Os Guardiões, para começar nosso encontro 15 de estudos, dia 30 de outubro de 2016. A sessão de hoje é completamente diferente da semana passada e também completamente diferente da semana anterior. Como eu disse, ele é um livro que trata de assuntos muito amplos e de certa forma, para hoje ficou, digamos, o resto do livro. Mas o resto do livro ele tem uma unidade, que ele fala boa parte de uma visão, né, uma interpretação espiritual para o que aconteceu no período de junho de 2013. A forma que o livro conta essa história, ela é uma forma que é interessante para o modelo literário, para uma forma de livro, porque ela trabalha com três histórias paralelas que estariam acontecendo simultaneamente. E o livro conta um pedaço da história A, um pedaço da história B, um pedaço da história C, depois volta para a história A, depois volta para a história C, depois volta para a história B e vai dando saltos, né, ao longo de boa parte. E para contar isso nessa ordem é muito complicado. Então, de certa forma, eu tentei unificar toda a história A, toda a história B, toda a história C e vamos tentar chegar de uma forma que dê para entender o que ele está falando aqui. Tem uma certa introdução que eu gostaria de fazer que não está nesse livro, mas que é interessante para entender todas as histórias que passam nesse livro Os Guardiões, que é na verdade, a parte final do livro da outra série, a série O Reino das Sombras, chamada A Marca da Besta, que é o momento em que os guardiões estão lá no domínio dos dragões, inclusive com a presença de Miguel em pessoa, e aí já não mais o ultimato aos dragões, na verdade o Miguel chegando para eles e falando: olha, o tempo de vocês acabou, nós vamos desarticular o domínio de vocês, inclusive a partir de hoje eu vou me estabelecer aqui e vocês não vão ter mais contato com os seus dominados, né, com os seres que vocês estão dominando, com toda a estrutura de poder que vocês tinham. E o que acontece nesse momento, né, o que eles chamam do número 2 dos dragões, ele é o único dos 7 que tenta reagir ao grupo, né, que tenta atacar o Miguel e os guardiões. E aí o Miguel, de certa forma, ele aprisiona esses dragões lá, e o número 2, que foi o que reagiu, ele é tirado dali e fala como pena, né? E o Miguel fala: olha, como pena você vai ser levado às esferas celestiais, vai conhecer o reino do Cordeiro, né, para ver de certa forma que você abriu mão, e no futuro você vai voltar para comparar o que você estava pregando com o que a gente estava pregando, mas levado como prisioneiro. E no futuro vocês vão ser degradados junto com os outros espíritos que estão sendo separados para irem para outros planetas. Então esse é o que ele fala nesse livro A Marca da Besta. E de certa forma uma parte do que acontece em seguida acontece nesse livro. Então deixa eu começar das 3 histórias, contar uma das histórias que vem, que é a preparação dos guardiões para esse momento das jornadas de junho, que eles já juntaram uma espécie de comboio para vir, e eles estão nesse comboio, nas naves, fazendo uma preparação, explicando o que está acontecendo. Falando: olha, nós estamos num momento, especialmente no Brasil e no Oriente Médio. Vocês lembram, em junho de 2013 estoura ao mesmo tempo Brasil e Turquia. Então,
o Oriente Médio já estava bem agitado, mas nesse período, nessas semanas, nesses meses, a Turquia estava um pouco agitada. Depois teve até outros períodos que esteve mais agitado ainda, recentemente. Você fala, olha, temos um momento que vai haver uma certa revolta da população, a população vai se mexer e a gente tem que se preparar para isso, né? E nessa ideia de se preparar, ele apresenta, olha, nossos especialistas aqui, nossos novos especialistas, né, o que eles estão desenvolvendo. Então, ele faz uma pequena apresentação de um grupo de especialistas dentro dos Guardiões. Ele fala, olha, tem esses grupos aqui, que eles chamam de Elohims, que são especialistas em manipulação energética. Então, são do nosso grupo que especialistas em manipulação energética, que vai ser útil nessa nossa tarefa de hoje, desses dias. Olha, temos especialistas em computação, né, que nós desenvolvemos o que eles falam, um conceito de computador quântico, que é uma coisa para o futuro, que seria trazida à Terra no futuro também. Olha, temos especialistas em comunicação. E comunicação não só em comunicação virtual, mas comunicação com o mundo físico. Então, gente que tem influência sobre a internet. E é interessante que esses de internet aparecem ao longo das medidas de cuidado que eles têm nesse período. Fala, olha, temos também especialistas em química que vão ajudar a desenvolver novos medicamentos no futuro com a população. Temos especialistas em mídia, nesse caso, né, mídia cultural, filmes, séries, espetáculos, que falam, olha, isso vai ser importante para desenvolver temas da espiritualidade no futuro. E especialistas em religiosidade, que eles falam de renovação de ideias espiritualistas, preparando a humanidade para essa nova era. E aí, quando o comboio dos espíritos chega, né, e ele vai direto para o Brasil, ele fala que várias personalidades políticas desencarnadas do Brasil estavam reunindo espíritos afins e parentes também de políticos encarnados para preparar esse momento falando exatamente que você tem estava prestes a eclodir uma onda de manifestações que essas manifestações, a princípio, elas teriam uma motivação justa, né? A população teria argumentos e motivação razoável em relação ao descontentamento que eles sofriam, mas ao mesmo tempo deveria ser observado um grande cuidado, porque não só os motivos justos estavam por trás daquilo, como espíritos não bem intencionados, né? Espíritos com más intenções também poderiam se aproveitar daquele momento e amplificar aquela manifestação na forma de tumulto, de problemas, inflamar. Fala que apesar de estarmos observando, tem um clima de tensão no ar que é muito forte e que isso pode ser manipulado por entidades mal intencionadas. E se isso acontecer, os próprios desdobramentos não são previstos. E aí tem dois discursos que são interessantes. O primeiro discurso do Atab, que é o novo guardião da noite, né, que substituiu o Jamar. Ele adverte os guardiões que a ação deles ela tem que ser destinada a preservar a ordem e a paz. Ela não pode ser uma ação voltada a bandeiras. Vocês não vão defender ideias, vocês vão defender a paz. A ideia de vocês é a paz e a ordem. O Atab é meio ninja, assim, né? Ele é duro. É firmeza, O comandante de guardião é duro. Não. Não tem...
Não tem conversa. Me lembra um certo personagem de um filme subindo o morro e tal. Só que com muito amor e carinho. Diferente com muito da mais amor e personagem carinho. que subiu o morro. Com muito mais amor e carinho. E falei, olha, a parte de tecnologia nós vamos ter, enquanto tiver as manifestações, em várias cidades onde a população está na rua, nós vamos ter equipamentos que vão emitir raios pacificadores para que a população não saia de controle. E também vamos usar a internet de modo a incluir mensagens pacificadoras. Então vamos usar a internet na forma das correntes, as correntes anônimas e as próprias energias, né, pela manipulação de energia e a parte de comunicações, para emitir raios no meio da multidão. Isso incluía o WhatsApp? Em 2013 acho que mais ou menos. Extravasar. É. 2013, quem sabe Facebook. Facebook com certeza. Facebook ali nessa época. WhatsApp eu não sei se não era grande ainda, né? O WhatsApp não tinha. 2013. 13? Acho que já. Acho que tinha, mas acho que Não era tão não era tão difundido. Não era tão difundido. Facebook com certeza era. E depois vem o discurso do Jamar, e o discurso do Jamar é interessante, que ele fala, porque a ideia que ele expressa é justamente aquela ideia do Walter Wink. Lembra que falei que ia ter um gancho, do Walter Wink. Do Walter Wink. Falei que ia ter um gancho. E realmente... Paulo fala que é interessante, é porque tem vários tentáculos. Assim. Dá essa paradinha assim, então vamos lá, foco. E o discurso dele, ele fala, olha, hoje, se o Cristo viesse hoje, ele seria considerado um revolucionário. Em algumas nações, talvez até um anarquista. Porque a ideia dele não era uma ideia de conformação. Né? A ideia do Cristo não era uma ideia de condescendência. Cristo era ativo. Né? Ativo na sua pregação, ativo nas suas ideias. E ativo também nas suas atitudes. E da mesma forma, nós temos que entender a política do Cristo. Não é uma política de submissão. É uma política que busca atividade, tanto na conquista de direitos, quanto numa luta por ideais do bem. E veja, é uma luta, não é uma festa. Uma festa. E não é algo passivo, ela é ativa. Então, traduzindo, se Cristo viesse, ele ia ser chamado de Petralha. E nessa linha ele fala, olha, os cristãos modernos, eles têm uma ideia de que basta rezar que tudo se resolve. Ele fala, não, na luta por direitos você precisa se expor, você precisa avançar nas suas ideias. Não é para deixar as orações, as vibrações. Você continua rezando, continua vibrando, mas você tem que se expor e ir adiante nessa luta por direitos. Que legal isso, porque conversa exatamente com a próxima aula. Exatamente. E aí ele usa como exemplo, falar assim, por exemplo, um exemplo na história da humanidade recente de ativistas que tinham essa linha. E ele fala do Gandhi e fala do Martin Luther King. Então, eram pessoas que não estavam... não usaram a violência, mas não fugiram da luta. A luta está presente, né? Mas não é uma luta violenta, é uma luta pela ética e ativa. Então vamos incluir Nelson Mandela, né? Sem dúvida. Ele não fala Mandela, mas sem dúvida tá no a time. essência é você pressionar a mudança das instituições. Né? Sim. Revelar tudo aquilo que há de iniquidade, que há de injustiça, no que é considerado normal, que é exatamente os poderes instituídos. Então tem muita coisa que a gente se acostuma, né? E que a gente tem um nome isso em filosofia que chama naturalizar. Então você diz que isso é normal, mas você leva isso um nível além. Você chama isso de natural. O que é natural?
Natural é algo que você não pode mudar, que depende das forças da natureza. Quando, na verdade, isso advém de uma organização humana. E o problema de quando algo se torna natural é que isso inibe o espírito da mudança. Então, todos esses grandes homens, eles vieram para falar, olha, isso que você acha que é natural, não é. Nós criamos. E a gente tem que revelar os problemas que aparecem. Como? A gente vai questionar isso com o nosso corpo sem agredir. Só que ao questionar, nós seremos agredidos. E aí a gente acaba transmitindo a nossa mensagem. Então é muito interessante, é algo que eu, na próxima encontro, eu vou tentar elaborar com o exemplo de Jesus. E ele fala com uma ideia além, fala assim, essa luta é uma luta não violenta. A sua postura, ela não é violenta, ela não é destruidora. Só que a reação que você tem, inclusive, vai ser de chamar a sua atitude de violenta. Você vai ser rotulado como violento nessa sua luta por direito. E uma adição. Por que você vai ser rotulado de violento? Porque você não vai se acovardar. Então o que as instituições em geral, os poderes instituídos, eles esperam é o comportamento que é chamado de manso, de mansidão, mas que na verdade é esperado como acovardamento. Você ficar quieto, baixar a cabeça e respeitar. O que você faz como contraposição? Você levanta e fala, não vou me acovardar, eu vou. Só que isso, para quem naturalizou a história, é entendido como uma agressão. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por alguma situação esquisita em que alguém rompeu a etiqueta social. Né? Por exemplo, você chegar num lugar, uma família de nível muito elevado de renda, e, por exemplo, você está sentado no sofá, vem a empregada doméstica e senta no sofá com todo mundo e participa da conversa. Isso é romper com uma estrutura social. E pode causar incômodo em uns e outros falarem, legal, isso aí, punk rock, vamos lá. Né? Então, tem essa dimensão que é como que você questiona o que está instituído sem ser violento. Mas ao fazer, você vai causar a sensação de violência em quem naturalizou aquela estrutura. Uhum. Exato. E com esse discurso do Jamar, eles encerram o preparatório ali, digamos, a preleção aos guardiões, e vários guardiões são deslocados para as cidades, eles ficam presentes acompanhando as manifestações. Eu lembro daquela ideia dos Exus que fazem a segurança da rua, né? Dessa vez tinham não só os guardiões fazendo papel de Exu lá no meio da rua, e outros grupos foram mais abaixo, foram direto a algumas cidades do que eles chamavam de Vale do Poder. Porque o que aconteceu a partir do momento que os dragões eles perderam o domínio, perderam a estrutura de comunicação com essas cidades do Vale do Poder, com os magos negros e com outros tipos de espírito que eles dominavam. Que é uma das coisas que aconteceu nesse momento que Miguel chega e os guardiões entram nos domínios dos dragões, eles acabam desconectando os computadores, né, que eles utilizavam, a tecnologia, digamos, computacional que eles utilizavam de comunicação. Então, de repente, a voz de comandos desaparece, né, nesses domínios, nas cidades do Vale do Poder. E percebendo esse vácuo de poder que se criam, os dominadores de cada uma das cidades começam a executar uma guerra interna. Esse Vale do Poder é uma estrutura espiritual, é uma colônia? É uma espécie de uma estrutura espiritual, como se fosse um outro nome que eles dão para os abismos. Assim, abaixo do umbral, formado por regiões abissais. Tá. Né, e que formado por várias cidades ao longo da crosta, e certamente cada cidade com controle de um mago diferente. Sempre me lembra do Igor, né? As regiões abissais. Ele falava, né? Com dramatização.
E várias dessas cidades começam a ter rebeliões internas, né? Rebeliões de disputa de poder entre diferentes magos para aumentar o seu domínio. Inclusive, o que acontece nesse momento entre planejamento desses magos é uma ideia de tentar aumentar os seus domínios entre os magos das cidades que estão mais próximas do Brasil e essas que estão mais próximas do Oriente Médio. Então, tinha por trás, né, como energia espiritual, por trás da movimentação, tinha toda essa, digamos, movimentação subterrânea nas regiões abissais da Terra. Mas ao mesmo tempo que havia esse Vale do Poder, tinha uma situação, né, um motim, digamos assim, sendo alimentado pelos próprios guardiões, não diretamente. Mas os guardiões começaram a ter um movimento para que os espíritos que estavam lá, que não eram os comandantes dessas cidades, mas que estavam de certa forma dominados pelos comandantes, eles se organizassem para tomar o controle dessas cidades. E esse período, especificamente quando estoura mesmo o movimento das Jornadas de Junho, ele descreve como um período em que 130 cidades do Vale do Poder de uma vez foram libertadas do controle dos magos. E o que o livro conta, exatamente, ele descreve a situação de uma cidade. Ele fala, olha, uma cidade que tinha um espírito chamado Anthony, também conhecido como General. Que é interessante, o General, ele não aparece nos livros do Ângelo Inácio, não aparece pela primeira vez nesse livro. Ele aparece, se eu não me engano, no Fim da Escuridão, que é um livro que foi publicado antes desse, mas de uma outra série, chamada Crônicas da Terra, volume 1. Que ele conta a história desse espírito que também libertando uma cidade. Só que na história que ele conta nos Guardiões, ele já está em outra cidade. Só uma coisa, o general é quem está libertando. É quem está libertando. É o apelido do espírito, que ele tinha, de certa forma, uma certa liderança sobre alguns espíritos rebelados ali. E ele está meio uma espécie de Simão Bolívar, assim, já está em outro país, libertando está em outra cidade do Vale do Poder, libertando do domínio dos magos. Cara, você vai ter que editar muito essa aula. Simão Bolívar. Mas vai lá. Tipo, edita essa parte que eu acabei de falar. Tá difícil, tá longe, né? As analogias estão longe. Mas enfim, ele já não estava mais na cidade dele, estava dominando, libertando outra cidade. E ele descreve exatamente como acontece a luta. Que é para onde vai um contingente dos guardiões que estavam ali nessa parte da preleção. Eles descem direto para onde está essa cidade, onde estava o Anthony. E há uma luta energética, como todas as lutas que acontecem ao longo dessa série. Ela é descrita como um filme de ação, como todas as batalhas desse livro, descritos como um filme de ação. Mas se você reparar bem como é descrito, são lutas energéticas. E cada um dos seus grupos de guardiões estão com suas armas energéticas tentando ali, basicamente, libertar os espíritos que estavam hipnotizados, vários deles, do domínio da hipnose. E de certa forma, com a sua energia, tentar se sobrepor à energia dos magos que construíram a própria cidade. Então, como é uma luta de energia contra energia, a partir do momento que você, com a sua energia, ela domina a energia do Mago Negro, ela acaba, inclusive, destruindo a aparência física que aquela cidade tem. É só um ponto. Essas batalhas, elas não são triviais, assim, né? Não são triviais. Porque existe um poder muito superior, né, da parte dos Exus, né, dos guardiões, na verdade. Só que eles não podem usar, né, todo o poderio. Não é uma coisa assim... o cara tem, digamos, uma bomba atômica. Mas ele não pode usar isso.
né? Ele tem que usar a energia de uma maneira que cause o melhor efeito possível dentro do propósito, né? Porque em termos de potência, sempre a impressão que eu tive ao ler esses livros que tratavam dessa interação com as regiões abissais é que os espíritos, os magos, eles reconhecem a superioridade do cordeiro, eles reconhecem a superioridade de quem está vindo, só que ao mesmo tempo eles sabem que os espíritos de luz não podem simplesmente chegar lá e usar todo esse potencial, porque eles podem acabar inclusive afetando os espíritos que eles querem libertar, né? Então existe um jogo, uma sutileza e digamos, algo muito longe do trivial na maneira de lidar com essas energias, né? Ele chega, essa parte eu ainda não cheguei, ele chega a elaborar isso um pouco ou não? Ele não chega nesse livro ele não chega a elaborar, ele elabora nos anteriores. O Pinheiro, nos outros, Legião e tal, ele trabalha mais isso, né? Exatamente. Porque você pensa, os caras já tem, por que eles não chegam lá, né? Passa o rodo lá e leva todo mundo. Não, é muito mais sutil que isso. Eles não podem interferir dessa maneira. Então é algo interessante, né? Interessante, e sem dizer que, assim, ainda que o potencial de energia dos guardiões, das energias da política do Cordeiro sejam superiores, não se pode menosprezar a capacidade das energias desses magos. Eles também são muito poderosos. Sim. Então, por isso que não é uma batalha, é uma batalha difícil, que requer muita condensação de energia, principalmente dos pais velhos, que são os principais, digamos, os mais poderosos do lado dos guardiões. Eu acho que um exemplo, assim, dessa situação é aquela narrativa do Dr. Inácio no livro Do Outro Lado do Espelho, quando eles descem essas regiões abissais para resgatar o Torquemada. Sim. Eu acho que é o exemplo claro dessa ação, né? Porque até eles têm que se transformar num corpo denso, né? Eles têm que densificar, né? Só quase que tornar matéria, não sei se é o termo certo, mas eles têm que adensar o corpo físico, o corpo espiritual, para poder chegar nessas regiões mais profundas. E a briga é boa, viu? A briga é bem boa. E para ver como eles são poderosos também, não tem só um pai velho, tem um grupo de pais velhos nessa batalha. Tem um grupo de boiadeiros, né? Tem vários caboclos, tem vários grupos para condensar vários tipos de energia para conseguir dominar a cidade, conseguir libertar todos os espíritos que estavam hipnotizados ali, conseguir dominar a guarda que eles tinham, né, daquela cidade, e também chegar nos magos que estavam reunidos ali. Na verdade, todo esse cerco, além de dominar a cidade e fazer o que eles chamam de reurbanização do lugar, né, transformar aquela cidade numa cidade de regeneração, né, com uma cidade que tenha um posto de socorro, tem hospital, tem escolas para que espíritos possam transformar aquilo num espaço de aprendizagem, de evolução. Ao mesmo tempo fazer isso, a ideia era chegar nos magos que estavam reunidos ali planejando suas lutas internas por poder. E depois de muito se concentrar energeticamente, né, usar a sua energia, eles conseguem chegar aos pais velhos, que quando percebem. E é interessante essa questão, eles estavam tão concentrados com a luta fora que eles não percebem os magos chegando, né, os pais velhos. Quando eles veem, os pais velhos já estão ali, no ambiente deles. E eles fogem. E a descrição que ele faz é interessante, porque ele fala que, na verdade, esses magos fugiram para a superfície. E ele descreve que eles ficam aquartelados em Brasília por 3 dias. Nossa, não é à toa, né? Imagina o clima, né? Nossa. Pelo amor de Deus.
E aí eles ficam lá meio esperando, olhando assim, no momento que a população estava na rua, e assim... Aí chega, né, um recente deputado caçado, né, aí todos eles se curvam perante ele. Chegou o nosso mestre. Chegou em boa hora. Darth Vader. Deve ter ficado na casa dele, velho. Falando, disse que tava num palácio. Vou falar qual era o palácio. Para as esplanada. My God. Só na esplanada tem 5, né? Então já viu. E aí, mas depois de 3 dias lá quartelados, eles meio esperando para ver o que acontecia. Parece que na primeira tentativa deles de tentar inflamar a multidão, os guardiões aí agiram, cercaram e levaram esses magos para a prisão para serem deportados. Então naquele momento eles não tiveram sucesso em causar um caos maior em relação. Falavam que durante a população tinha de tudo, né? Tinha desde espíritos, desde os guardiões trabalhando, mas também tinha muitos espíritos mais chegados a uma bagunça que, se tivessem essa abertura daquelas pessoas, poderiam desequilibrar a massa em relação a vandalismo, a violência, a problemas maiores. Só um adendo, na verdade uma digressão histórica. Em 1848 houve uma série de revoluções na Europa, eram revoluções trabalhistas, né, em que o povo se insurgiu contra as regras da época. E é nesse período que o Marx ele se junta, né, senta com Engels para escrever o Manifesto do Partido Comunista. E é interessante porque o propósito do manifesto não era, na verdade, inflamar a população. Era, na verdade, tentar orientar a população contra aqueles que estavam se aproveitando das revoluções para difundir uma ideia que era divergente daquela do socialismo utópico, o socialismo que eles estavam buscando implementar. Então acho que, por exemplo, essa ideia, não quero traçar nenhum paralelo aqui, tá? É apenas colocar isso, que sempre que você tem momentos de grandes transformações, isso também abre espaço para muitas intenções que não tem nada a ver com o avanço, mas apenas com a balbúrdia. E o problema é que a balbúrdia muitas vezes é utilizada para rotular o movimento de transformação. Então existe ali uma seiva de mudança que é benéfica, que dificilmente alguma pessoa da sociedade discordaria, muito embora afete seus interesses. Mas o elemento de balbúrdia é utilizado para sufocar essa transformação. Então é interessante que o Manifesto do Partido Comunista saiba diferenciar quem é amigo do lobo que está com pele de cordeiro. Porque esse cara vai pôr a mão no teu braço e ele vai te ajudar a jogar contra o movimento. E aí no final o que vai acontecer? A gente não vai conseguir avançar. Então só para ver como existem, né, esses momentos de agitação, você tem essas figuras que tentam pacificar e direcionar para que o resultado seja melhor. Prossiga. E digamos, com essa descrição da captura dos magos, né, pelos guardiões e prisão deles na Lua, fecha, digamos, a segunda história acontecendo ao mesmo tempo, né, que é narrada a preparação e a revolta na superfície, digamos, na população física encarnada, essa revolta nas cidades do Vale do Poder, acontecendo pela descrição ao mesmo tempo. A terceira história, que acontece simultaneamente a essas duas nesse momento das jornadas de junho, ela é narrada também nesse formato, né, aos pedaços junto com as outras. E é a história de um espírito em especial, programado pela inteligência dos dragões, que eles conseguiram, ao longo do tempo, uma tecnologia de pegar um espírito e fazê-lo se materializar na esfera física sem ter um corpo propriamente dito, como se tivesse um corpo artificial, que eles chamam, ao longo dessa série de livros, eles chamam de agênere.
E qual a origem, né? Qual o propósito dessa medida? Seria influenciar na vida física diretamente, né? Então, de certa forma, esses agêneres que ele descreve, eles agem, segundo a descrição do livro, como pessoas, né? Como se fosse um ser encarnado, geralmente posicionados em esferas de poder político, poder econômico, mas que eventualmente quando é necessário para esse comando, né, dos dragões, eles se desmaterializam e voltam para a área deles. Então, de vez em quando eles estão aqui, de vez em quando eles estão lá, e de certa forma é uma tecnologia que os guardiões tentavam acompanhar e rastrear, mas tinham muita dificuldade. Mas depois de algum tempo eles conseguiram, de certa forma, os guardiões conseguiram criar uma espécie de cópia de um agênere. Então tinha um agente dos guardiões meio materializado, também tentando rastrear o passo de um agênere. E o que esse livro descreve, nesse momento simultâneo a todos esses acontecimentos, é a localização de um desses agêneres por esse agente dos guardiões também materializado, né? Essa cópia de agênere também materializada. E ele descreve também uma situação que parece um filme de ação, tipo Identidade Bourne, assim, né? Uma perseguição do agente dos guardiões em relação ao agente dos dragões acontecendo no metrô de Nova York. Então, literalmente uma cena de ação. Tem umas coisas incríveis nesses livros, né? Tem. Um negócio meio maluco. Então ele descreve, momento filme de ação. Realmente ele está perseguindo, pula a catraca, salta a catraca, né, corre por ali, sobe escada, desce escada, e vai, não sei o que. Aí ele chega, né? O guardião chega e vem polícia atrás, e vem gente, começa a gente a gritar e tal. Acho que é atentado terrorista. Mas ele incorpora no... Ele materializa. Ele de certa forma, se materializa. É como se tivesse um corpo. Então ele não se diferencia de um encarnado. Quando ele não se diferencia de um encarnado, era difícil de localizar. Só que em algum momento, quando ele está sozinho, ninguém sabe, ele se desmaterializa ali. Está, sei lá, num quarto fechado. Ele vai para outra dimensão e volta. Nossa, meu corpo inteiro tá arrepiado. Cara, pensa só isso. Imagina você no metrô em um lado. Vai ser de verdade. Eu sou de Se bobear, delícia da vida. se bobear, esses caras têm nome, já sai no jornal, a gente não sabe. E finalmente o guardião consegue pegá-lo fisicamente, né? Saltar em cima. Só quando ele faz isso, o agente se desmaterializa. Só como ele fez isso às pressas, ele faz sem muito controle para onde ele está indo, né? Que ele fez na correria. Bem no gabinete de Gilberto Carvalho. E na verdade ele não sai no gabinete do Gilberto Carvalho, mas ele sai na cidade, exatamente na cidade do Vale do Poder, onde estão chegando os guardiões e os pais velhos ali. Exatamente ali. Não no caminho deles, mas próximo. Quando ele se materializa, aquele médium incorporado, né, o Raul, que tá nessa caravana, ele que é descrito como um sujeito que tem um radar muito bom para essas situações de perigo, ele capta a situação e já desvia do grupo, o povo vai seguindo ele, né? Ele vai desviando, acho que tem que ir para lá, de repente ele encontra esse espírito, né? Esse agênere. E aí ele, com a parceira dele também, a média encarnada, a Irmina, a russa, eles conseguem imobilizar esse agênere com um campo de força, que depois, quando os guardiões chegam, eles complementam o campo de força para aprisionar o espírito, né? Só que nesse processo deles fazerem o campo de força, ele consegue penetrar alguns pensamentos. Então ele consegue algumas informações importantes.
E ele fala que, olha, pelo que eu consegui pegar dos pensamentos deles, eles são em 6. Desses 6 tem 2 que estão sempre em contato com ele na vida física, né? Desses 2 ele diz que um está no Brasil. Ele está dizendo também que faz tempo que eles não têm contato com os dragões, e aí fecha com a história de que eles perderam a comunicação lá com a intervenção de Miguel. Ele fala também que estava sendo perseguido, estava vindo uma perseguição, assim, né? E passa essas informações. E isso acontece quando eles materializam temporalmente, é um momento antes de chegarem na cidade, né? Eles estão quase entrando na cidade, por isso que eu digo que são coisas simultâneas que acontecem, são fatos que vão se sobrepondo a todo esse movimento localizado temporalmente, como junho de 2013, né? E aí fecha a terceira aba da história simultânea. Tem uma outra história que eu não falei porque ela não acontece temporalmente nesse momento. Mas é interessante falar porque é a história do início do livro e do final, né? O início do livro ele começa com um cenário que ele vai retomar lá no último capítulo, mas o resto do livro não fala disso. Mas tem a ver com a introdução que eu dei quando eu disse da intervenção de Miguel, que eles levaram o número 2 lá para a Lua e para as áreas celestiais, e a fim de ele conhecesse a política do Cristo. Então o livro começa com o número 2 em Nova York, e o livro faz tenta fazer ali uma digressão, tentando falar o que será que passa pela cabeça dele. Ele está pensativo, será que ele está arrependido, será que ele está preocupado com o futuro, será que sente culpa pelos extermínios do passado, pelos atos de dominação. Será que ele tem medo de perder o contato com os outros, de perder a consciência, já que ele está determinado a não reencarnar? Ele parece triste. Faz toda uma digressão tentando adivinhar o que passa pela cabeça dele. E no fim o cara só tá se perguntando por que tem tanto Starbucks, né, por aí. Nova York. Mas enquanto ele tava lá olhando Nova York, né, chegam os guardiões para levá-lo de volta, né? Fala, o tempo acabou, você vai voltar lá com os outros, com o Miguel. E ao número 2 ele oferece uma barganha ao Jamar. Ele chega e fala, olha, eu posso me render a você e ofereço acesso às minhas memórias espirituais, que tem muita coisa. Sabia que ia ter alguma coisa. E a gente achando que o problema era o Debrecht, né? Se esse cara aí faz uma delação premiada. Então ele tava. Então, posso oferecer uma coisa, se eu não for degradado, se eu continuar na Terra, eu posso oferecer minhas memórias, minhas coisas. E aí o Jamar fala, olha, eu não tenho poder de decidir, o que eu posso é comprometer a levar para o Miguel o máximo que eu posso fazer. E aí ele comenta depois, né, que ele tá levando, ele vira pro Otávio e fala, não confio nele, ele é conhecido como o mestre da mentira. Não confio. Quando ele tá falando, o Miguel já fala na comunicação direta de um espírito do nível de Miguel, fala para ele, olha, parabéns pela decisão, você, né, era como se fosse um teste para ele, parabéns pela decisão, sinto que você está preparado, então você está sendo promovido agora para trabalhar na Lua com o Anton. Não sei se vocês lembram, no começo eu falei que ele tinha sido promovido para trabalhar na base na Lua. E o processo foi esse, na verdade ele passou com um teste direto com o número 2 lá, tentando corrompê-lo, né, na ideia dos propósitos, né, nos propósitos de defender a política do Cordeiro. E a partir do momento que ele é promovido, né, ele vai trabalhar com
com a seleção dos espíritos que vão ser degradados, o Watabi passa a ser o líder dos Guardiões da Noite. Como isso acontece no início do livro, ao longo de todo esse livro, o Watabi fala como líder dos Guardiões da Noite. E na parte final do livro, já fala o número 2 voltando, né? E aí o número 1 chega curioso para ele tentar sondar assim, de uma forma deles, né? Uma forma muito arrogante, né? Sempre descrito de uma forma muito orgulhosa. Ele tenta que o número 2 conte alguma coisa do que viu para ele, mas ele não conta, e ao mesmo tempo ele mostra que já não tem mais o respeito e o medo que ele tinha pelo número 1. Inclusive que uma das coisas que era a base do domínio é que pela manipulação mental de pensamentos que eles tinham, quem estava acima não era visto por quem estava abaixo. Você era dominado praticamente por uma voz, né, uma energia. E era uma das principais fontes de poder em relação uns aos outros. Eles são hierarquizados porque os de baixo não têm acesso aos de cima. Então, digamos, o número 7 não sabe que é o número 6, que não sabe que é o número 5. E assim por diante. E a forma como foi estabelecida isso é contada também naquele outro livro que eu citei na semana passada, Os Néfilins. E só que quando Miguel domina nesse momento, ele revela a identidade de todos para todos. Então, de certa forma, quebra esse encanto de poder. Então, nesse momento, o número 2 não revela, mas ele já mostra, pela forma como ele fala, ele mostra que já não tem mais o mesmo medo, o mesmo temor que ele tem em relação ao número 1, e também não acredita que ele tem o poder de vencer o Cordeiro numa batalha, que é uma coisa que, de certa forma, nessa série do Reino das Sombras, eles acreditam, né? Tanto que ele vai, quando Miguel tenta se estabelecer lá, ele tenta contra-atacar, né? Porque ele acredita que ainda que ele pode vencer numa batalha, e ali ele já não acredita mais nisso, já acredita que o poder do Cordeiro é superior, e isso termina o livro. Nossa, muito bom, cara. Cara, você fez um milagre. Nossa, você fez O mesmo. livro é difícil de analisar em 3 aulas, muita coisa. Muito bom. Parabéns, Paulo. Muito obrigado. Obrigada Obrigada. mesmo. Muito bom. Bem, então vamos. Se alguém tem algo mais para. Pode parar.